Bom, então vamos ao que é o nosso exemplo, tá? Para fins de demonstração, eu vou utilizar um banco de dados modificado. E aí eu digo modificado porque eu não posso pegar um dado que passou por comitê de ética, que tem confidencialidade, abrir o banco de dados na frente de todo mundo e começar a fazer análises publicamente, sem ser conforme. Sem ser nos moldes, né, que eu e a minha equipe nos comprometemos que iríamos fazer no comitê de ética. Então, para fins de análise, esse banco ele foi modificado. Isso significa que eu peguei ali os valores verdadeiros e eu fiz algumas alterações de maneira aleatória para que aqueles valores continuassem tendo uma coerência, uma verossimilhança. Não posso, por exemplo, inventar que alguém de, sei lá, tinha um IMC 60, que não vai fazer sentido o dado em si, né? Vai começar a aparecer aberrações, assim, nas minhas análises. Ah, então, assim, foi modificado de uma forma que tenha uma coerência, mas que não seja o dado real. O que que é esse dado? Esse banco de dados aqui que eu vou utilizar. Ele é um banco de dados do estudo impacto da regulamentação do ambiente alimentar escolar, em que foi feita uma pesquisa com adolescentes, estudantes de escolas particulares de três cidades, que foram Recife, Porto Alegre e Niterói. Então, eu tô aqui mostrando para vocês rapidamente, assim, só como que uma coisa vai migrando para outro ambiente, como que no final isso desemboca em virar o nosso banco de dados. Eu tenho aqui um rascunho lá da época que a gente estava planejando o estudo. Na verdade, nem um rascunho, é a versão final do questionário que a gente aplicou para esses alunos. Então, ele começa com o título do projeto, um registro de consentimento, aí aqui tem um textinho de apresentação. Depois vem o nome da escola, a turma. E aí o questionário em si, o conteúdo, né, do que foi perguntado para os alunos, ele pode ser dividido em quatro blocos. O primeiro deles, bloco um, são informações gerais, tem sexo, idade, data, né, de mês e ano de nascimento, cor ou raça, peso, altura, série, e depois algumas informações sobre o domicílio da pessoa. Depois, no bloco 2, que é um dos que a gente tinha mais interesse, é o bloco que a gente chamou de percepção do ambiente alimentar escolar, aonde foram investigadas opiniões, atitudes e percepções dos alunos, especificamente em relação à cantina das suas escolas. Então, são perguntas. Aqui, a primeira é de frequência de uso da cantina, e depois elas vêm nesse formato assim, que tem uma afirmativa e aí o aluno ele tinha que responder concordo, não concordo, nem discordo e discordo. Depois, no bloco 3 são perguntas sobre a alimentação. Essas perguntas sobre a alimentação, elas são provenientes de duas escalas validadas que já existem. A primeira delas, que se refere ao consumo de alimentos saudáveis, é um questionário que ele é chamado de questionário de diversidade alimentar. Tem algumas outras coisas aqui primeiro, tá? A parte que eu tô falando mesmo começa aqui, ó. Isso aqui. Questionário de diversidade alimentar. Que pergunta sobre o consumo de diversos alimentos, subgrupos, na verdade, de alimentos saudáveis. Subgrupo porque não é um alimento só, tipo arroz. É arroz ou macarrão, ou polenta, ou cuscuz, ou milho verde. Né? Então é um subgrupo que tem características em comum. Então, ele vai sempre, né? Cada item, cada pergunta questiona sobre o consumo no dia anterior de um subgrupo de alimentos. Então, aqui primeiro são os alimentos in natura ou minimamente processados, tá? Nessa parte aqui que eu estou chamando de questionário de diversidade alimentar. E aí são vários itens que são listados, são 12 questões. Depois vem uma parte aqui, ó, começa aqui, em que se pergunta sobre o consumo também de alimentos ultraprocessados. Aí são 13 itens, né? 13 perguntas. Esses 13 itens que estão inseridos aqui dentro do nosso questionário, eles também são uma escala validada. Eles, por si só, eles são um questionário que existe, chamado Questionário de Consumo de Alimentos Ultraprocessados. Esse questionário ele já está, inclusive, inserido
como parte das perguntas de várias pesquisas nacionais, como a Pesquisa Nacional de Saúde, a PNS, o Vigitel, que é o inquérito por telefone para a vigilância de fatores de risco para doenças crônicas. E aí é o mesmo esquema, tá? São, aqui em alguns casos é um alimento isolado, tipo refrigerante, mas em geral é um subgrupo. E aí tenho 13 questões. E assim vai. E aí o último bloco desse nosso questionário, ele é o bloco 4 sobre atividade física, níveis de atividade física. Esse questionário, que a gente rascunhou aqui no papel, ele foi transformado em um Google Form, que vocês provavelmente já conhecem essa ferramenta. É, a carinha do questionário, né, quando a pessoa vai responder, é essa aqui que eu abri agora. Então, ela dava de cara com o título, o TCLE, respondia que concordava em participar e avançava. E assim ia preenchendo e avançando para poder ver as outras partes da pesquisa. Essa daqui é a carinha que a gente vê como editor do formulário, né? Então, aqui a gente tem todas aquelas questões de todos os blocos que a gente viu no Google Docs transcritas para o formulário Google, tá? Essa pesquisa já aconteceu, quando a gente vem na aba Respostas e clica aqui em Ver no app Planilhas, a gente observa como que é a saída das respostas. E a gente tem uma estrutura que aqui a gente já chama de um banco de dados, aonde cada linha representa uma observação, ou seja, um respondente ou um participante da sua pesquisa, e cada coluna é uma variável ou um atributo daquele respondente. Então, essa primeira pessoa aqui, ao responder a pergunta, né, em que cidade você estuda, isso aqui é uma variável. E aqui está a resposta dessa pessoa, dessa observação. Então, a gente tem essa estrutura de colunas e linhas, tá? E essa aqui é a estrutura mais tradicional. Tem análises que a gente vai fazer que a gente tem que inverter, a gente tem que colocar as variáveis nas linhas e as pessoas na coluna, mas isso é coisa mais avançada, não cabe aqui para nós. Aqui é só para poder, né, dar um panorama, né, e explicar o que que é essa estrutura de banco de dados. Cada informação dessa é um dado. Isso aqui, que é essa observação 2 era da cidade de Porto Alegre, isso aqui, Porto Alegre, é um dado. Então, aqui a gente tem um banco de dados, vários dados. E o que a gente quer é pegar esse monte de dados de muitas pessoas e transformar em informação. O que que é informação? É você pegar os dados e, digamos assim, processar e trazer eles apresentados de uma forma que você consiga tirar conclusões a respeito. Pode ser mostrando, por exemplo, ah, a proporção de pessoas que eram de Porto Alegre. Pronto, você já pegou um monte de dados e você agora já tem uma informação interpretável. Você consegue tirar uma conclusão a respeito disso, né? Então, a análise de dados ela tem essa função de transformar dado bruto em informação. É o que a gente quer fazer. Aqui a gente pode clicar para baixar, né? Como Microsoft Excel. Eu já fiz isso, está aberto aqui. Ah, aqui. Isso. Então, eu já tenho aqui. E aí, o que que eu queria falar aqui que é importante, tá? Essas primeiras informações aqui, a gente não vai usar isso para nada. Eu vou excluir só para limpar aqui um pouco a nossa visão. Isso aqui que a gente está olhando para fins de análise, né, é muito confuso, porque imagina, qual é o nome da variável? O nome da variável que é um espaço, traço, espaço, qual é o seu sexo? É muito confuso. Então, é comum que quando a gente pegue um banco de dados nesse estágio aqui, a gente renomeie essas variáveis para coisas assim simples, de preferência assim com todas as letras minúsculas ou maiúsculas ou uma coisa ou outra, sem espaço, sem acento, sem qualquer coisa que possa dar bug quando a gente passar esse banco de dados do Excel para dentro de um software, seja ele qual for.
Então, aqui, por exemplo, mais óbvio, a gente poderia transformar isso em sexo. Acabou. Qual é a sua idade? Não, é idade. Qual é o mês do seu aniversário? Mês. Sem acento. Ele botou automaticamente. Eu não quero acento. E assim por diante. Aí, em alguns casos, né, a coisa vai ficando mais elaborada, por exemplo. Acho adequado que existam várias opções de sabores de suco natural da fruta na cantina da minha escola. Isso aqui tá naquela parte da percepção sobre a cantina. Nossa, então era uma afirmação e a pessoa tinha que responder: concordo, não concordo, nem discordo, discordo. Assim, do jeito que tá, é complicado, né? Você precisa ter um pouquinho de imaginação também para criar um nome coerente para essa variável. Poderia ser alguma coisa do tipo vários, suco natural. Pronto. Aí aqui, ó, tem uma outra que é: acho adequado que existam várias opções de refrigerante na cantina. Poderia ser vários refri. Pronto. Mantive a estrutura do vários underline e o nome do alimento para ficar intuitivo, tá? Da mesma forma que a gente está fazendo essa recodificação para o nome da variável, é conveniente, desejável que a gente faça para as opções de resposta. Por quê? Você levar essas opções de resposta com palavras que muitas vezes vão ter acentos, espaços, não sei o quê, letra maiúscula, minúscula. Além de ficar confuso para você enxergar os resultados dentro do software, pode dar erro e tem software que não reconhece, ele só trabalha com número. Então a gente precisa criar uma codificação padrão para as respostas. Por exemplo, eu determino aqui que homem vai ser 0, mulher vai ser 1. Caramba, Laís, mas ok, como é que eu faço para trocar? Vou ter que ir linha por linha? Não, não precisa. Você pode selecionar a coluna, vem aqui na lupinha, que é localizar e substituir. Cliquei. Eu vou escrever aqui que homem vai ser substituído por 0. Ó, localize o próximo, tá aqui. Substituir, ele troca. E aí eu já posso substituir tudo de vez. Já fez 110 substituições. E da mesma forma, mulher eu vou trocar para 1. Substituir tudo. Pronto. 121 substituições. Troquei. É, uma outra forma de fazer isso aqui. Vamos ver esse exemplo aqui do mês. Eu também posso clicar aqui em filtro. No mês, eu tiro esse selecionar tudo. Tirei. Eu vou selecionar só abril. Ok, ok. Abril o mês 4, né? Troco abril por 4. Tá vendo esse quadradinho que se forma ali na caixinha que está selecionada? Vai com a cruz em cima dele e puxa para baixo. Foi, troquei. Agora eu quero todo mundo de maio. Ah, tá um pouquinho também. Deixa eu ver um que tenha bastante. Será que eu acho? Pouco também, né? Onde que essa galera nasceu, gente? Fevereiro, janeiro, julho. Nada. Estranho, né? Tudo bem. Ah, por que que tá assim? Não, tem alguma coisa errada aqui. Ah, tá. É porque Eu que peguei aqui só de Porto Alegre, gente. Só um recorte de Porto Alegre. Abafo caso. Tudo bem, não tem problema. Serve aqui para o nosso exemplo. É, mas, enfim, a ideia aqui era só vocês entenderem, então, que também dá para vocês fazerem essa seleção pelo filtro para poder facilitar a substituição por algum código que vocês estejam fazendo, né? Ok? Desligo o filtro aqui. Bom.
O que mais tem aqui é variável, tá? São 87 variáveis nesse questionário e muitas opções de resposta. Ah, lógico que a gente não pode sair fazendo isso adoidado, tem que ser com calma. E de maneira controlada, porque você não vai lembrar esses códigos todos que você saiu atribuindo. Daqui a pouco você, né, tudo bem, homem zero e mulher um. Esse a gente até lembra, porque é meio que padronizado para variável sexo, né? Se qualquer banco de dados que você pegar, geralmente vai ser isso mesmo. Mas você não pode sair substituindo nem o nome da variável, nem das categorias de maneira aleatória e não anotar isso, tá? Então, a gente precisa ter um chamado dicionário de dados. Eu comecei a mexer ali em um pedacinho do banco só para exemplificar mesmo, tá? Mas eu já fiz isso antes com calma e com atenção. E eu criei aqui, ó, que eu tenho meu banco de dados completinho. E aqui eu tenho controladamente qual é o rótulo que ficou para essa variável, ou seja, o nome que eu troquei lá em cima na coluninha. Como que era a pergunta original ou a definição, porque aqui teve variável que eu criei a partir das variáveis que foram coletadas, por isso que é barra definição, e as categorias de resposta. Então, aqui o zero igual a homem, mulher igual a um, tá aqui, para não me perder. E aí, quando você olha, como eu disse, né, essas variáveis aqui do início a gente pode excluir. Esse aqui eu não troquei porque não precisa. Mas quando você olha aqui, todas as variáveis estão com o nome bonitinho, tá? E todas as categorias também estão codificadas.